governo do estado anunciou hoje à tarde que toda a região de Sorocaba estaria na fase laranja do Plano São Paulo de flexibilização. Só que algumas cidades decidiram por conta própria continuar na fase 1 vermelha, principalmente por causa da taxa de ocupação de leitos em UTI. A prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, decidiu manter o município na fase 1. Apenas os serviços essenciais, então, podem funcionar. Continua do jeito que está então, né? A gente vai conversar agora ao vivo com a Fernanda Bello, que acompanhou hoje a coletiva de imprensa que a prefeita concedeu agora à tarde, né, Fernanda? Boa noite para você. Oi, Nolan, boa noite para você, boa noite a todos que estão ligados aqui no Noticidade. Esse anúncio foi feito durante esta coletiva na tarde desta sexta-feira pela prefeita Jaqueline Coutinho. Sorocaba, então, permanece na fase vermelha, apenas os serviços considerados essenciais podem funcionar. Vamos lá, então, sobre um dos motivos, para que Sorocaba permanecesse nessa fase vermelha. Isso se dá por conta das chances de contaminação do coronavírus e também por conta da taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade. Só para a gente ter uma ideia, 11 pessoas aguardam por leitos de UTI na rede pública aqui em Sorocaba. Além disso, só hoje foram confirmados 871 novos casos da doença aqui na cidade. Durante a coletiva, a prefeita Jaqueline Coutinho disse que sabe dos transtornos desta medida para as atividades econômicas, também sabe aí dos números de desempregados na cidade, mas que neste momento a missão é salvar vidas. Vamos ver o que ela disse. Seria uma irresponsabilidade, uma incongruência, nós, diante da transmissão comunitária, que é algo que está se avolumando, diante da taxa de ocupação de leitos, seja de enfermaria, como principalmente de UTI, hoje em saturação, nós abrirmos as atividades econômicas de forma que a proliferação da doença, a contaminação poderia se alastrar. É isso mesmo. Então, só para reforçar, Sorocaba permanece na fase vermelha, como você já disse. Nolan, apenas atividades consideradas essenciais podem funcionar, como a gente já via acompanhando aí durante essa semana, que já estava na fase vermelha. Oi, perdão? Então, Fernanda, e outras cidades aqui da nossa região também, devem permanecer na fase vermelha. Exatamente. Olha só, Votorantim aqui do lado, então, deve se reunir com o comitê responsável aí pela doença para definir se vai seguir o Plano São Paulo aí para a fase laranja ou permanecer na fase vermelha. Até segunda-feira, então, Votorantim segue na fase vermelha. Temos aqui também outras cidades. São Roque, na segunda-feira, volta para a fase laranja, assim como Salto, Tatuí, Itapetininga, São Miguel Arcanjo. Essas últimas cidades e também Itu, todas elas voltam para a fase laranja, seguindo aí o Plano São Paulo a partir de segunda-feira. Nolan. Obrigado pelas suas informações, Fernanda. Uma boa noite para você. Bom, como a Fernanda falou aí sobre as regiões que devem ficar aí na fase vermelha, a gente vai ter o mapa agora que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico falou para a gente. Mas antes da gente ver o mapa, a gente vai escutar o que a secretária disse sobre essa volta da região de Sorocaba para a fase laranja e também a permanência de Jundiaí na fase 1 vermelha da região de Jundiaí. Vamos ver. Na evolução da pandemia, olhamos casos, internações e também óbitos. O objetivo do trabalho do Plano São Paulo é gestão e convivência com a pandemia, para que possamos avançar na retomada de atividades nas regiões com maior estabilidade e também controlar com medidas mais restritivas nas regiões onde há maior presença da pandemia. Tínhamos regiões que estavam aqui na fase vermelha, que começaram a apresentar melhoras significativas nessas duas últimas semanas, a destacar Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba e Piracicaba. Agora nós temos algumas regiões que precisamos manter medidas mais restritivas para o controle da pandemia, que são as regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Franca e Araçatuba. Conforme os indicadores que eu tinha mencionado na página anterior, essas regiões tiveram aqui uma presença significativa da pandemia, seja pelo número de internações registradas ou óbitos, ou pela necessidade de atenção, pelo olhar da capacidade hospitalar, em especial em Campinas, em Franca e em Ribeirão Preto. Quando ela fala de Campinas aí, entende-se também a região de Jundiaí, que para o estado de São Paulo
faz parte, pela Regional de Saúde, faz parte da região de Campinas também. Portanto, Jundiaí, toda a região de Jundiaí fica na fase 1 vermelha. Vamos ver como está então aqui o mapa estadual? Olha só, a maioria agora das regiões passa para a fase laranja. Algumas ainda permanecem na faixa vermelha e amarela, que abre-se ainda mais a flexibilização. São Paulo e Grande São Paulo, ali você vê que é essa região mais amarela. Mesmo o estado decretando fase laranja 2, algumas cidades, por conta então, permanecem na fase 1 vermelha, como é o caso de Sorocaba e outras cidades da região de Sorocaba.